E vamos lá para mais um react, dessa vez do Inteligência Limitada, Professor Rock e André Lasti. Eu acho que eu falei certo, espero não ter falado errado. E eu decidi reagir a esse vídeo por causa que eu caí no clickbait, né? O YouTube é sobre isso, clickbait. E essa thumbnail aqui me chamou a atenção, né? As pessoas veem a escravidão como algo ruim, mas nos Estados Unidos, três pontinhos. E eu quero descobrir esse mas, porque eu acho que se tem uma coisa que não tem na escravidão é mas, né? As pessoas acham a escravidão ruim, ponto. E vamos descobrir se é clickbait ou vai ter um mas de verdade, né? Vamos lá. Porque onde é que você aprende o que é o certo e errado em primeiro lugar na vida? Tá bom, em casa, mas as noções de certo e errado vieram das religiões. Sim. Ou seja, a moral, os valores vieram das. Já não sei se. Acho que eu já caí no clickbait já, né? Começou falando sobre religiões e sobre de onde que vem a moral em primeiro lugar. Vamos ver como que esse assunto sobre moral vai cair em escravidão e trabalho escravo na Copa do Mundo, né? O título do vídeo eu não li, né? Mas os estádios da Copa Qatar 2022 foram construídos com trabalho escravo. Religiões. E esse daqui é o berço das religiões monoteístas, né? Então você tem uma importância muito grande para a moral. E como que você vai criar uma sociedade? E essa é uma crítica à democracia moderna, por exemplo. Nos Estados Unidos essa discussão, na Europa, no Brasil. Pô, mas a nossa política ela é imoral. Não o político em si, mas a nossa sociedade Sim. brasileira ficou imoral. A sociedade americana é imoral. Por quê? Porque ela perdeu os seus valores. Aí, da onde que vem esses valores? Ah, da religião. Então nós estamos se afastando demais. Então a crítica dos religiosos é o seguinte: pô, mas espera aí, o mundo secular ele não deixa de defender alguns valores, mas eu acho que são os valores errados. Então, até existe uma certa legitimidade na discussão. O problema é que, experimentalmente, na prática, nós não vivemos nenhuma sociedade funcional aonde os valores religiosos ou a religião estava embutida dentro da política que deu certo. Ah, deu certo? Deu por um tempo e sem respeitar direitos de ninguém, fazendo maluquices, absurdos, Eu não sei se o corte foi fora de contexto ou eu sou burro demais. Eu acho que é um pouco dos dois. Mas eu não tô entendendo onde ele quer chegar com essa discussão. Primeiro ele fala lá sobre a moral, os valores, e agora tá falando sobre sociedade com religião e a crítica dos religiosos à sociedade secular. Tá meio confuso pra mim, mas provavelmente porque eu sou burro. massacres, perseguições, injustiças com muita gente. E isso não é mais aceitável. Pelo menos para uma sociedade que evoluiu, avançada, uma civilização moderna. Você vai dizer que a mulher não tem direitos? Não tem direito de se vestir como ela quer? Você Sim, vai dizer que a mulher não pode se separar? Ou que se ela é violentada, ela é a culpada porque ela desonrou a família, como acontece no Afeganistão. Se uma mulher é atacada e violentada, ela é presa. Por que ela é presa? Porque ela desonrou. Teve o caso da menina Enfim, que deixou um cacho aparecendo da vestimenta Isso. e no foi Irã, espancada. que foi isso que começou os protestos. É justo. O que ele tá falando assim. E é interessante eles precisarem puxar o Irã, quando na verdade na nossa sociedade, lógico, a mulher quando ela é violentada, quando ela sofre um tipo de violência sexual no Brasil, ela não é presa. Mas essa prisão, que lá é uma punição, ela vem de outro jeito pra cá sim. Ela ainda é questionada. Ela ainda é mais violentada. Ela não é presa, mas ela é violentada de várias maneiras, né? E a gente tem inúmeros casos que podem ser veiculados. As mulheres morrem depois de sofrer abusos, as mulheres são questionadas, a sua ética é colocada em xeque na nossa sociedade também. Não precisa buscar o Irã, não precisa falar do Irã. Porque é sempre assim, né? Ele tá puxando, ele fala, os valores vieram da religião, mas sempre é as religiões, as nossas religiões, né? Nunca vai puxar de uma religião de matriz africana, nunca vai puxar de uma religião
uma região da Ásia, né? É sempre a religião monoteísta e que o Ocidente tomou como a religião suprema, né? Como as religiões supremas. Mas a gente tem ética e moral em religiões politeístas, a gente tem ética e moral em filósofos que são ateus, o código de Hammurabi, né, que é um dos primeiros contratos sociais que a gente tem, não está associado às religiões monoteístas, por exemplo, e era um código de conduta. Então, eu acho que é meio complicado. É lógico que a religião tem um papel fundamental na estruturação de códigos e valores, mas eu acho que os próprios humanos podem se organizar também, sem necessariamente ter religião. Eu acho que não é por aí. Eu acho que, inclusive, se a gente for pegar essa religião cristã, muito antes da religião cristã surgir, lógico que tem o judaísmo é bem mais antigo, mas você tinha acordos sociais ali já. Você já tinha uma certa ética. Lógico que essa ética foi evoluindo. E como ele próprio diz, a própria ética cristã, em alguns grupos determinados, porque o cristianismo não é uma coisa só, é uma coisa multifacetada. Quando a gente fala de cristianismo, a gente não pode cair no erro de achar que existe um único cristianismo, no sentido de que existe uma igreja única, porque cada igreja, por exemplo, evangélicos, apesar deles crerem na mesma coisa, a maneira, os costumes, os comportamentos muitas vezes são diferentes. A ética, a moral é diferente, né? Mas vamos lá, vamos ver como que isso vai se ligar com escravidão. Exatamente. A gente fala às vezes da história como se a história tivesse Lá atrás. lá atrás e acabou a história. Não. E a gente não tá mais na história, a gente continua Não, na esse história. assunto ele é altamente A gente continua vivendo história. Se você voltar a 100 anos atrás, guerra de trincheira era ok, há 100 anos atrás, ou 150 anos atrás, a escravidão era legal perante lei. Os aborígenes não podiam votar na Austrália. Ele ia falar que a escravidão era ok, mas ele percebeu que ia ficar meio estranho. E ele falou a escravidão era legalizada, porque a frase ia soar meio estranha, né? Ele ia falar, não, a escravidão era ok. E não sei, eu truco meio isso, porque é estranho a gente olhar pro passado como se as pessoas fossem evoluídas no passado. Eu acho que em nenhum momento esse tipo de abuso foi ok. É que existem determinados momentos, porque é como se a gente estivesse querendo abonar o passado e falar, não, pô, era ok há 150 anos atrás você ter um escravo, era ok guerra de trincheira. Pô, não era ok. Eu acho que as próprias pessoas tinham consciência de que abusos estavam sendo cometidos. A gente tem os exemplos que já foi documentado em filmes, tem pessoas falando isso em podcasts por aí, sobre os soldados da Primeira Guerra que não depois de conviver em pausas de guerras, em comemorações festivas, não conseguiam mais matar o outro. Eu acho que a gente já tinha noção de que não era ok, só que em certos momentos a gente atropela essa noção e coloca uma justificativa por cima para cumprir algo que se tem noção de que é hediondo, né? As pessoas no passado não eram burras. E nós não somos super mais evoluídas do que ela. Muitas vezes elas tinham consciência de que era errado, mas por N motivos e por N justificativas que surgiam, a sociedade acabava indo pelo errado. Mas, pô, a sociedade não surgiu na Revolução Francesa, sabe? A sociedade é muito mais antiga, nossas culturas são antigas. A gente tem noções de éticas e morais há muito tempo atrás, sabe? Os negros, os judeus e outras minorias sofriam preconceito legal nos Estados Unidos. Tinha um baile legal? A escravidão acabou? Não. Então. Não. Mas a maior parte das pessoas no Ocidente enxergam que a escravidão é errada. Sim. Quanto que nos Estados Unidos, há 150 anos atrás, tinha muita gente que achava que a escravidão era ok. E tinha bairros em Los Angeles que judeus não podiam morar. Até a década de 20 e de 30. Não podiam? Não podiam morar. Não podiam. O judeu não podia morar em Beverly Hills na década de 20. Tava escrito Jews and Black People, não podem morar. Então, assim, eu tô falando dos Estados Unidos, eu não tô falando do Afeganistão. Então, assim, isso há 100 anos atrás, 120 anos atrás. Eu acho que a história vai
progredindo num certo momento. Eu vou dar um exemplo um pouco mais drástico da nossa era. Até 1973, eu acho, 74. É engraçado como a gente muitas vezes cai nessa ilusão de que, ó, os Estados Unidos, país super evoluído. Cara, os Estados Unidos, ele pode ser sinônimo de progresso econômico, bélico, mas nunca foi sinônimo de virtudes morais. Inclusive, atualmente, 2023, nos Estados Unidos eu tenho prisões privadas, onde pessoas são condenadas e trabalham como um escravo trabalharia antigamente. Ele é basicamente um escravo por punição, como já existia anteriormente na história da humanidade, onde pessoas tinham que pagar seus delitos e suas dívidas com trabalho forçado. Nos Estados Unidos isso existe atualmente, não nos Estados Unidos de 150 anos atrás, mas nos Estados Unidos de hoje, 2023. Você pode pesquisar, existem prisões privadas onde pessoas trabalham forçadamente. Ah, Léo, mas cometeu o crime. De novo, uso a sabedoria popular aqui, 2 erros não fazem um acerto, né? A gente já, teoricamente, como ele falou, a gente já deveria ter evoluído disso, né? Como assim a gente ainda tem essas práticas em 2023? 4? Nesse país que é um modelo da liberdade, da democracia, que é uma maravilha, né? Na Suíça, as mulheres não podiam votar. 74. 74? Eu não lembro. Na década de 70, Sei. quando Israel já tinha uma primeira-ministra mulher, que foi a segunda primeira-ministra eleita no mundo democrático, a primeira foi na Índia e a segunda foi em Israel, no mundo, na história. Na Suíça, a mulher não podia votar. Aí ela ganhou direito a voto. Uma série de motivos sociais e tal. Então eu acho que quanto mais a gente avança na história, mais esses valores que a gente poderia colocar como valores universais, de universo, de direitos, e obviamente, quanto mais valores essa teoria, e se toda essa teoria está certa de valores universais, realmente, a discussão se ser gay ou não é uma discussão, porque é o direito do cara de escolher a sexualidade dele, da mulher e tal, não sei o quê. Enquanto que no Irã é legal você prender um gay e eventualmente só pelo matar. fato dele ser gay. Então, e essa é a religião no Estado. É um crime? Então, É um crime. e esse é o ponto. Isso é a religião que está dizendo isso. Então, mas- E aí, o que a gente... E aí, A interpretação da religião, né? Ah, A entendi, interpretação claro. da religião. Isso, Não é que a daquelas pessoas, religião- mas é uma lei do Estado. Sei. Entendeu? Ou seja, o Estado ele não separou os dizeres religiosos dos dizeres do país, ou das regras do país. E aí tem um problema muito mais complicado que o tempo inteiro a gente é confrontado com ele no Oriente Médio. Sim. Que é o seguinte: o Oriente Médio ou os países islâmicos estão corretos em manter a sua lei de acordo com a religião? Então, Eu acho que 2 coisas aí. Primeiro que o rapaz da direita mesmo fala que a gente vai caminhando e as coisas vão evoluindo. Eu acho que tem um problema nisso de achar que essa evolução ela acontece naturalmente. Não. Essa evolução acontece com pressão popular, morte, prisões, guerras, protestos e várias pessoas pelo caminho. As mulheres, para conseguir direito de votar no Brasil, tiveram que fazer pressão, tiveram que fazer movimentos. Os negros, para terem direitos no Brasil e no mundo, tiveram que criar quilombos, tiveram que se insurgir, tiveram que causar revoluções por onde passaram e por onde foram escravizados. Os indígenas, a gente está vendo a mesma coisa, eles têm que se insurgir, eles têm que protestar. Então a gente não pode cair nessa coisa de que como se a história fosse mudando naturalmente. Não. Quem faz a história mudar, quem faz as coisas evoluírem são as pessoas, é o coletivo, é a sociedade que se mobiliza para reivindicar esses direitos. E esses próprios países que eles estão falando são prova disso. Porque se essa mudança acontecesse naturalmente na história, esses próprios países estariam nesses valores universais que nós estamos. Que ele propõe que nós estejamos, né? E eles não estão. Países que ainda possuem muitas dificuldades com questões envolvendo direitos sociais. E o que me incomoda, segundo, é essa questão de ficar olhando muito para o terreno do outro como se nós não tivéssemos essas violências. Não é porque nós temos uma certa passividade
Não é porque as mulheres aqui não usam burca, não é porque nós não apedrejamos gays, não é porque não existe ônibus de branco e ônibus de preto que essas mesmas violências não estejam presentes na nossa sociedade de maneiras diferentes, lógico. A gente, eu não sei se é certo falar isso, mas a gente tá alguns passos na frente, mas me incomoda esse olhar um pouco de falar, olha como é bárbaro aquele país, né? Olha como eles estão atrasados, eles estão usando leis religiosas. Pô, tu tava fora do Brasil, irmão? Tipo, a gente tem a bancada da Bíblia, literalmente. A gente tem um ministro da STF que foi colocado por ser terrivelmente evangélico. A gente teve presidente da República sendo empossado com oração do Pai Nosso. Sabe? O Haiti é aqui, o Haiti não é ali. Eu ia levantar essa discussão agora, porque eu sou fã de Star Trek, por exemplo. Vamos dar o exemplo do Star Trek. Star Trek, os caras viajam pelo universo, tem a Confederação, e quando eles encontram um planeta novo, eles têm a diretriz primeira que você não pode influenciar naquele planeta e tem que ele continuar na evolução dele. Mas claro que várias vezes eles são confrontados com esse tipo de coisa, com escravidão, com coisas que eles falam, não, a gente tem que interferir. E a mesma coisa se aplica ao mundo árabe ou outras culturas também, africanas ou algum outro lugar que você fala, cara, ainda... Caramba, não se trata sobre julgamento ou querer... De novo, isso surge meio conceituoso, cara. Sabe? Não é sobre exalar virtude, mas... Entende? Ouve como ele fala. E, tipo, não é culpa do Vilela. Isso é um pensamento que nós todos, como sociedade, somos criados a ter. Olha o exemplo que ele pegou. Olha como é sintomático de nós, sabe? Olha o exemplo que ele pegou. Ele pegou o exemplo de Star Trek viajando para sociedades alienígenas. Como exemplo da gente falar sobre África e Oriente Médio. Cara, é uma visão problemática, sabe? África e Oriente Médio não são alienígenas. Eu sei que não são alienígenas, mas eu tô falando, eles não são esse povo tão distante da gente, atrasado, que ainda estão na escravidão. Caramba, primeiro, quando a gente tá falando de África e Oriente Médio, que África e Oriente Médio? O Oriente Médio não é um país, a África também não. Mas eu vou voltar no exemplo, só pra não... não é questão de ser pedante ou, tipo, querer julgar, mas ver como o exemplo que a gente usa muitas vezes é problemático, ou como a gente trata esses países, como se eles fossem desevoluídos, como se eles estivessem no atraso da história. E eles são fruto do nosso próprio processo histórico. Se a África tem problema de desenvolvimento, se a África tem problemas financeiros, problemas de infraestrutura, lembrando que a África não é um país, apesar de muitas vezes nós tratarmos a África como um país, alguns países da África têm esses problemas, é fruto da nossa história, é fruto das consequências das guerras imperialistas, do colonialismo, certo? Mas a gente trata como se fossem planetas alienígenas. Cara, por que será que esse planeta alienígena está atrasado com escravidão e com governos religiosos ainda? Pô, não é bem por aí, sabe? Coisas que eles falam, não, a gente tem que interferir. E a mesma coisa se aplica ao mundo árabe ou outras culturas também, africanas ou algum outro lugar que você fala, cara, ainda tá acontecendo uma coisa que a gente já superou. Tá acontecendo, inclusive, na nossa cultura, nesse exato momento. Tá acontecendo, inclusive, nos Estados Unidos, nesse momento. Tem trabalho, análise, escravidão no Brasil, nesse momento. As últimas notícias, os últimos meses, provou isso a rodo, com questões de lá no sul e em outras regiões do país. Nos Estados Unidos, já falei, das prisões privadas. Violência contra a mulher, tem de monte. Relativização da violência contra a mulher, tem de monte também. O que foi o caso Cuca, o caso Daniel Alves, o caso Robinho. Está acontecendo agora, na nossa sociedade de agora. Não é uma coisa dessas sociedades atrasadas que nós temos que ir lá salvar. Não, está acontecendo agora na nossa sociedade. Nossa sociedade também é atrasada.
Não é porque aqui nós temos uma certa liberdade que a gente vive no paraíso do Star Trek. Mas, por outro lado, e isso vem numa discussão que eu não sei onde a gente vai, é a cultura deles. Onde fica essa linha? É Então, a cultura isso- deles, mas... E esse é o problema, e esse é o problema das pessoas E que... gera, inclusive, quando a gente anuncia o programa de hoje, né? Que Isso. as pessoas confundem as coisas, né? Fala, os caras só defendem o lado ocidental e não entendem o Oriente. Mas esse essa é uma das críticas, por exemplo, quando a gente teve recentemente esse dilema em relação à Copa do Mundo no Catar, Exato. que é um país ditatorial que teve escravos, Oprime as ou que mulheres. teve sistema praticamente de escravidão para construir os estádios, É. que investiu 20 vezes mais do que custa uma Copa no mundo normal, aonde inclusive impondo regras a um evento que foi criado por países democráticos, aonde se jogava futebol para poder fazer confraternização entre dos povos, onde Países democráticos. Maravilhoso. De- né? sei lá, casais não podiam demonstrar afeto em público, homossexualidade era totalmente proibido, e falaram respeitem a nossa cultura e tudo mais. Então, até onde vai Então, o direito do Catar como país, como nação, que pertence a uma família e não às pessoas, de fazer um evento que vai receber 1 bilhão de pessoas a assistir um evento que, na verdade, é um evento que traria valores, ou que traz valores que justamente esse mesmo país rejeita. então Ó, como que a gente... É isso aí, né? O problema é o Catar, esse país evoluído. A gente tá na crista da onda. A gente vive no Ocidente, gente. Brasil, Estados Unidos, nossa, maravilhoso. Pô, aqui não tem famílias que controlam, não tem hereditariedade política, não tem monarquia na Europa, no Reino Unido não pertence a uma família. E, nossa, imagina se tivesse tudo isso no Brasil, né? Esse negócio de homofobia, de não poder expressar amor pelo seu parceiro. Imagina se tivesse esse negócio de racismo. Caramba, imagina, né? Ainda bem que a gente evoluiu, né? Ainda bem que a gente tá nesse planeta Terra aqui, que é uma maravilha aqui do Star Trek, né? Ainda bem que eles são os alienígenas, né? Não vamos nos meter, né? Mas a gente tá aqui na nossa, a gente tá viajando pela galáxia, eles são os alienígenas aí, ó, coitado deles, ó. Ai, escravidão, né? Coisa só do Catar. É isso, né, gente? Vamos ficando por aqui. Se você curtiu esse vídeo, se você gostou desse react, não esquece de deixar seu like, seu comentário e de compartilhar todos esses vídeos. E até a próxima.